João acordou sobressaltado com o som insistente da campainha. Era meia-noite em Lisboa, e a chuva batia forte nas janelas do seu apartamento no bairro Alto. Ao abrir a porta, deparou-se com Pedro, o marido da sua irmã, ensopado e com uma mala na mão, os olhos vermelhos de quem não dormia há dias. Preciso de um lugar para ficar, João. A Maria expulsou-me de casa, disse Pedro, a voz rouca de emoção contida. João sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Ele, que sempre escondera a atração secreta pelo cunhado, agora via-se obrigado a partilhar o espaço com o homem que representava tudo o que ele não podia ter. No dia seguinte, enquanto preparava o café na cozinha pequena mas acolhedora, João observava Pedro a arrumar as poucas coisas no sofá-cama da sala. Pedro, com os seus 35 anos, era o protótipo do homem português tradicional, alto, moreno, com barba cerrada e um ar de confiança que conquistava qualquer um. Trabalhara como engenheiro numa empresa de construção em Porto, mas mudara-se para Lisboa quando casara com Maria, a irmã mais velha de João. O casamento deles fora um evento grandioso, com toda a família reunida na igreja de São Roque, mas agora, ali estava ele, derrotado. O que aconteceu, Pedro? Vocês pareciam tão felizes? Perguntou João, tentando manter a voz neutra. Pedro suspirou, sentando-se à mesa. Discussões constantes. Ela diz que sou ausente, que o trabalho me consome. Mas a verdade é que... Não sei, João. Sinto-me perdido. João trabalhava como professor de literatura na Universidade de Lisboa, um emprego que lhe permitia uma vida discreta. Aos 30 anos, assumira a sua homossexualidade apenas para um círculo restrito de amigos, nunca para a família conservadora. A mãe, viúva devota, vivia em Coimbra e ainda sonhava com netos de ambos os filhos. Maria, sempre protetora, casara jovem e parecia viver o sonho familiar perfeito, até agora. João sentia uma mistura de pena e excitação proibida ao ver Pedro vulnerável. Podes ficar o tempo que quiseres. O apartamento é pequeno, mas dá para nós dois, ofereceu, ignorando o pulsar acelerado do coração. Os dias seguintes foram uma dança cuidadosa de rotinas partilhadas. Pedro arranjara um emprego temporário numa obra no centro da cidade, saindo cedo e regressando exausto. João, por sua vez, preparava jantares simples, pastéis de bacalhau, arroz de tomate, e eles conversavam sobre banalidades, o futebol, o tempo instável de outono, as notícias políticas. Mas por baixo da superfície, João lutava contra os pensamentos intrusivos. Pedro, com a sua camisa desabotoada após o duche, o cheiro a sabonete misturado com suor, tornava-se uma tentação constante. Não posso. Ele é hetero, casado com a minha irmã, repetia João para si mesmo, deitado na cama à noite, ouvindo a respiração ritmada de Pedro na sala ao lado. Uma noite, após um jantar regado a vinho verde, a conversa tornou-se mais pessoal. Pedro abriu-se sobre o casamento. A Maria quer filhos, mas eu... hesito. Sinto que algo falta, como se eu não fosse suficiente. João ouvia, o coração apertado. Ele próprio questionara a sua identidade durante anos, escondendo namoros fugazes para evitar o julgamento familiar. Talvez precises de tempo para refletir, sugeriu João, os olhos fixos no copo para não trair o desejo. Pedro olhou-o intensamente. Tu és solteiro, João. Como lidas com a solidão? A pergunta pegou João de surpresa. Eu encontro formas, respondeu vagamente, sentindo o ar carregado de tensão. A tensão culminou numa discussão acalorada quando Maria ligou para João, furiosa. Como podes deixar o Pedro ficar aí? Ele traiu-me, João. Encontrei mensagens no telemóvel dele. João confrontou Pedro nessa noite. É verdade. Traíste a minha irmã. Pedro negou veementemente. Não foi traição física. Eram conversas com um colega de trabalho. Um homem. Estava confuso. João gelou. Um homem. Pedro corou, evitando o olhar. Sim. Não sei o que me deu. Talvez seja o stress. João sentiu um misto de ciúme e esperança, mas reprimiu. Aquela revelação abria uma porta perigosa, uma que poderia destruir a família. Os dias transformaram-se em semanas, e a proximidade forçada começou a revelar fissuras. Pedro, outrora confiante, mostrava sinais de dúvida interna.
João, por seu lado, debatia-se com a ética, ajudar o cunhado ou proteger a irmã. Uma tarde, ao regressar da universidade, encontrou Pedro a chorar na varanda, o telemóvel na mão. A Maria quer o divórcio. Diz que não me reconhece mais. João aproximou-se, pousando a mão no ombro dele. O toque foi elétrico, e Pedro não se afastou. Talvez seja para melhor, murmurou João, o coração a bater forte. Naquela noite, partilharam uma garrafa de vinho tinto do Douro, e as confissões fluíram. Pedro admitiu questionar a sua sexualidade desde a adolescência, mas reprimira-o pelo sonho de uma vida normal. João, tocado, partilhou a sua própria jornada, omitindo a atração por Pedro. A atração mútua crescia, sutil mas inegável. Toques acidentais na cozinha, olhares prolongados durante filmes na TV. João sentia-se culpado, trair a confiança da irmã seria imperdoável. Mas Pedro, em crise, procurava consolo nele. Uma noite chuvosa, após uma discussão com Maria ao telefone, Pedro desabafou: "Sinto-me atraído por ti, João." "É loucura, mas é verdade." João recuou, chocado. "Não podemos. És o marido da minha irmã." Pedro insistiu: "O casamento acabou." "E tu? Tu entendes-me como ninguém." O beijo que se seguiu foi impulsivo, carregado de anos de repressão. João cedeu por um momento, mas afastou-se, atormentado. "Isto é errado. Vais arrepender-te." No dia seguinte, a culpa consumia João. Ligou para Maria, sem revelar tudo. "O Pedro está confuso. Talvez precise de ajuda profissional." Maria, magoada, acusou João de tomar partido. "Tu sempre foste o irmão sensível. Mas não interfiras." João debateu-se: revelar a verdade ou proteger Pedro. A escolha pesava como uma âncora. Enquanto isso, Pedro agia como se nada tivesse acontecido, mas os olhares trocados diziam o contrário. A tensão no apartamento era palpável, um barril de pólvora à espera de explodir. A família reuniu-se em Coimbra para o aniversário da mãe, uma tradição anual que agora se tornava um campo minado. João e Pedro viajaram juntos de comboio, o silêncio entre eles carregado de segredos. A mãe, Dona Isabel, uma senhora de 60 anos devota à igreja, preparara uma feijoada tradicional, ignorante das tormentas familiares. Maria chegou sozinha, o rosto marcado pela fadiga. "Onde está o Pedro?" perguntou Dona Isabel, confusa. Maria respondeu friamente: "Ele está com o João." Problemas conjugais. Os olhos da mãe estreitaram-se, suspeitosos. João sentiu o estômago revirar, a mentira pairava no ar. Durante o almoço, as tensões explodiram. Maria confrontou Pedro na cozinha: "Como ousas ficar com o meu irmão após o que fizeste?" Pedro defendeu-se: "Não te traí fisicamente." Estava confuso. Dona Isabel ouviu tudo e interveio, horrorizada. "Confuso? O que significa isso? És homem casado." João, calado até então, tentou mediar: "Mãe, é complicado. Deixem eles resolverem." Mas Maria, furiosa, revelou: "Ele trocava mensagens com o homem." "É isso que chamas confusão?" O silêncio caiu como uma bomba. Dona Isabel olhou para Pedro com desaprovação, depois para João, como se suspeitasse de algo mais. De volta a Lisboa, o apartamento tornou-se um refúgio precário. Pedro, abalado pelo confronto familiar, procurou consolo em João. "A tua mãe olha-me como se eu fosse um pecador." "E talvez seja." João, dividido, confessou: "Eu sou gay, Pedro. Sempre fui. Mas nunca quis interferir no teu casamento." Pedro ficou em silêncio, processando. "Eu sei. E isso assusta-me, porque sinto o mesmo." A admissão abriu as comportas. Eles passaram noites a conversar sobre identidades reprimidas, sobre a sociedade portuguesa ainda conservadora, apesar das leis progressistas. Casamentos gay eram legais desde 2010, mas nas famílias tradicionais, o estigma persistia. João lutava com o dilema moral. Amar Pedro significava trair Maria, destruir a unidade familiar. Ele recordava a infância: Maria sempre o protegera dos bullies na escola, quando o chamavam de mariquinhas. Agora, retribuir com traição.
Impossível. Mas Pedro, em crise existencial, pressionava: não podemos ignorar isto. É real. Uma tarde, após uma aula exaustiva, João encontrou Pedro a preparar o jantar, bifes de atum grelhados, uma tentativa de normalidade. Quer tentar, João? Divorciar-me e explorar quem sou. João hesitou. E a família? A sociedade? Vais perder tudo. A pressão social manifestou-se através de amigos comuns. Um colega de Pedro, sabendo da separação, comentou num bar: ouvi rumores. Cuidado, homem, Lisboa é liberal, mas o teu círculo não perdoa. Pedro riu forçado, mas internamente tremia. João, por seu lado, enfrentava olhares curiosos na universidade. Um aluno perguntou: professor, é verdade que apoia causas LGBT? Com o referendo e tudo. João assentiu, mas sentiu o peso da hipocrisia, defendia direitos publicamente, mas vivia no armário familiar. Uma noite, o conflito escalou. Maria apareceu no apartamento, exigindo falar com Pedro. Quero o divórcio assinado. E sai da casa do meu irmão. Pedro recusou: preciso de tempo. Maria virou-se para João: estás do lado dele. Após tudo? João, encurralado, defendeu: ele é humano, Maria. Merece compreensão. Ela saiu batendo a porta, deixando-os em silêncio. Pedro abraçou João, grato. Obrigado por me defenderes. O abraço prolongou-se, transformando-se em algo mais íntimo, mas João afastou-se. Não. Não enquanto fores casado. Os dias seguintes foram de reflexão solitária. João caminhava pelas ruas empedradas do Alfama, ouvindo fado melancólico ecoar das tabernas. O fado, com as suas letras de saudade e perda, espelhava o seu turmoil interno. Pedro, meanwhile, consultou um terapeuta, recomendado por João. Estou a questionar tudo. A minha atração por homens é nova, mas forte. O terapeuta alertou para os riscos: rejeição familiar, discriminação no trabalho. Pedro partilhou com João: tenho medo, mas ignorar seria pior. A família interveio novamente. Dona Isabel ligou para João: o que se passa com o Pedro? A Maria diz que ele está confuso. Tu sabes algo? João mentiu: é stress do trabalho. Mas a mentira pesava. Ele debateu-se: revelar a verdade arriscaria o ostracismo. Em Portugal, apesar do progresso, o país fora pioneiro na adoção por casais gay, as pequenas cidades como Coimbra clingavam a valores católicos tradicionais. Pedro, determinado, iniciou os papéis do divórcio. Quero ser honesto comigo mesmo. João admirava a coragem, mas temia as consequências. Uma noite, após um jantar romântico improvisado, salada de polvo e vinho branco, Pedro beijou João novamente. Desta vez, João não resistiu inteiramente, mas parou. E se for só uma fase? Vais magoar-me? Pedro jurou: não é, sinto no fundo da alma. O clímax do falo aproximava-se com uma visita surpresa de Maria. Ela encontrou-os juntos na sala, as mãos entrelaçadas. O quê? Vocês dois? O choque foi palpável. Maria chorou: traidores. Como puderam? Pedro tentou explicar: amei-te, Maria, mas não era autêntico. João, culpado, pediu perdão: não planeámos isto. Maria saiu, prometendo contar à mãe. A família estava prestes a desabar. O escândalo espalhou-se como fogo selvagem. Dona Isabel, informada por Maria, convocou uma reunião familiar urgente em Coimbra. João e Pedro viajaram de carro, o trajeto de 2 horas preenchido por ansiedade. O que vamos dizer? Perguntou Pedro, as mãos no volante tremendo. João respondeu: a verdade. Mas prepara-te para o pior. Ao chegarem, a casa cheirava a bolo de arroz recém-assado, mas o ar era pesado. Maria, com olhos inchados, sentava-se ao lado da mãe. Expliquem-se, exigiu Dona Isabel, a voz firme mas trêmula. Pedro tomou a palavra: senhora, amei a Maria, mas descobri que sou atraído por homens. E o João? Dona Isabel interrompeu: basta. Isso é pecado. A Igreja ensina.
Maria chorou: roubaram-me o marido, João. Meu próprio irmão. João defendeu-se: não roubamos. Aconteceu. A discussão escalou, com acusações voando. Dona Isabel, devota, citou a Bíblia: homem com homem é abominação. Pedro rebateu: os tempos mudaram. Portugal permite casamentos gay. Mas a mãe recusou: não na minha família. De volta a Lisboa, o apartamento tornou-se um bunker. Pedro perdeu o emprego, rumores no trabalho sobre a sua orientação levaram a discriminação sutil. Eles dizem que não confiam em mim para liderar equipas, desabafou. João, solidário, enfrentava o seu próprio backlash. Na universidade, colegas conservadores murmuravam. Um aluno anónimo enviou um e-mail: professor, a sua vida pessoal afeta a credibilidade. João debateu-se com a raiva: defender direitos LGBT teoricamente era fácil, vivê-lo era outra história. A sociedade portuguesa, apesar da tolerância em cidades como Lisboa, com o período anual no Príncipe Real, ainda tinha bolsos de preconceito. Pedro, outrora privilegiado como hetero, agora sentia o estigma. Perdi amigos, família. Valeu a pena, questionava-se. João consolava: sim, pela autenticidade. Mas internamente, João questionava as suas escolhas. Trair a irmã fora um erro. O amor justificava a dor causada. Uma tentativa de reconciliação falhou. Maria convidou João para café em Belém, perto dos pastéis famosos. Como pudeste? Éramos unidos. João explicou: não controlei os sentimentos. Pedro estava perdido. Maria admitiu: eu suspeitava da confusão dele. Mas tu? Dói. Eles abraçaram-se, mas a ferida era profunda. Preciso de tempo, disse ela. Pedro, Mianuel, juntou-se a um grupo de apoio LGBT em Lisboa. Ouvir histórias semelhantes ajuda, contou a João. Lá, aprendeu sobre bissexualidade, questionando se era o seu caso. Talvez eu seja bi. Amei a Maria genuinamente. João sentiu ciúme: e agora? Pedro assegurou: agora, é contigo. Mas a dúvida plantada crescia. O conflito moral intensificou-se quando Dona Isabel adoeceu. Um derrame leve, stress induced, culpou os pecados da família. No hospital, ela recusou ver Pedro. Ele causou isto. João visitou sozinho: mãe, perdoa-nos. Ela sussurrou: reza pela salvação. João saiu atormentado, questionando se a felicidade valia o sofrimento materno. Em casa, Pedro propôs: vamos morar juntos oficialmente. Enfrentar o mundo. João hesitou: e se te arrependeres? Voltas para mulheres. Pedro jurou lealdade, mas João via as fissuras. Uma noite, após uma discussão sobre o futuro, Pedro saiu, voltando bêbado. Encontrei um ex-colega no bar. Ele furtou. João explodiu: vês? Não estás pronto. Pedro negou: foi nada. És tu que quero. A tensão culminou numa viagem a Sintra. Nos palácios românticos, cercados por névoa, eles confrontaram verdades. Perdi tudo por ti, disse Pedro. João rebateu: e eu traí a família. Mas o amor prevaleceu, selado num beijo sob as árvores centenárias. De volta, porém, Maria ligou: a mãe piorou. Culpa-vos. A culpa retornou, mais forte. João refletia sobre escolhas: correto era seguir o coração ou preservar a família. A sociedade julgava, mas o turmoil interno era pior. Pedro, determinado, procurou emprego novo, enfrentando rejeições. Discriminação velada, queixava-se. João apoiava, mas o preço era alto. Meses passaram, e o relacionamento solidificou-se em segredo. João e Pedro viviam como casal no apartamento, cozinhando juntos, passeando pelo Tejo ao pôr do sol. Mas o isolamento familiar pesava. Dona Isabel recuperara, mas mantinha distância. Não aprovo, declarava em chamadas esporádicas. Maria, slowly, abrandava, mas a mágoa persistia. Vou tentar perdoar, pelo bem da mãe, disse numa visita relutante. Pedro adaptava-se à nova identidade. Participava em eventos LGBT,
como o arco-íris festival em Lisboa. Sinto-me livre, confidenciava. Mas o passado assombrava, ex-amigos hetero evitavam-no. No trabalho novo, como consultor freelance, escondia a orientação por medo. Portugal é progressista, mas o setor construção é machista. João, orgulhoso, incentivava, ser autêntico. Mas ele próprio lutava, na universidade, um artigo sobre literatura que trouxe escrutínio. É pessoal agora? Perguntou um decano. Um incidente abalou tudo. Pedro foi agredido verbalmente num bar por um grupo conservador. Maricas, gritaram. Ele chegou a casa abalado. É isto que enfrentamos. João consolou, sim, mas juntos somos fortes. O evento despertou ativismo em Pedro. Ele juntou-se a campanhas contra a homofobia, falando em painéis. Quer mudar mentalidades. Mas o ativismo trouxe conflito. Maria viu uma notícia online, ex-marido em evento gay. Ligou furiosa, estás a expor a família. Pedro defendeu, é a minha vida. João mediou, mas sentiu o rift crescer. Internamente, questionava, o amor valia a alienação. Uma oportunidade surgiu, Pedro recebeu uma oferta de emprego em Faro, no Algarve. Melhor salário, mas longe. João panicou, vais embora. Pedro propôs, vem comigo. Começamos novo. João hesitou, o emprego na universidade ancorava-o em Lisboa. E a família? A mãe precisa de mim. A decisão pendia, testando o compromisso. Durante uma visita a Coimbra, João confrontou Dona Isabel. Aceita-nos, mãe. Ela chorou, temo pela tua alma. Mas um vislumbre de aceitação, amo-te, filho. Mas dói. João saiu esperançoso, mas incerto. De volta, Pedro pressionou pela mudança. Lisboa tem memórias ruins. Faro é fresco. João debateu, sacrificar carreira por amor. A escolha era ética, lealdade a si mesmo ou aos outros. Traição aparente abalou. João encontrou mensagens no telemóvel de Pedro, flerte com um homem do grupo de apoio. O quê? Confrontou. Pedro explicou, foi antes de nós. Apaguei mal. Mas a dúvida instalou-se. Confias em mim? Perguntou Pedro. João, magoado, respondeu, quero, mas o passado assombra. A reconciliação veio com honestidade. Pedro abriu-se sobre medos, temo não ser suficiente. João partilhou, eu também. Mas escolhemos isto. O laço fortaleceu, mas o preço era contínuo. O ano novo trouxe resoluções. João pediu licença na universidade para acompanhar Pedro a Faro. Vamos tentar, decidiu. A mudança foi caótica, empacotar caixas, despedidas de amigos. Em Faro, alugaram uma casa perto da praia, com vista para o Atlântico. O ar salgado simbolizava renascimento. Pedro florescia no novo emprego, menos preconceituoso. João ensinava online, adaptando-se. Mas a distância da família ampliava o vazio. Dona Isabel ligava menos, Maria, esporadicamente. Saudades, admitia João. Pedro consolava, eles virão. Um convite para o Natal testou. Vamos a Coimbra, sugeriu Pedro. João concordou, nervoso. A reunião foi tensa. Dona Isabel recebeu-os friamente, mas permitiu entrada. Maria, com novo namorado, evitou olhares. Durante a ceia, peru assado, azevinas, o silêncio reinou. Pedro quebrou, senhora, lamenta a dor causada. Dona Isabel suavizou, rezei por vós. Um passo pequeno, mas significativo. De volta a Faro, o relacionamento aprofundou. Caminhadas na Ria Formosa, conversas sobre futuro, adoção, casamento. Mas sociedade interveio, vizinhos conservadores murmuravam. Dois homens sozinhos. Pedro ignorava, mas João sentia o isolamento. Um revés, Pedro reencontrou um ex-colega hetero, que o tentou curar. Volta ao normal, disse. Pedro recusou, mas abalado. Duvido às vezes, confessou a João. João, inseguro, questionou, queres voltar?
Pedro negou: não. És o meu futuro. Maria visitou, surpreendentemente. Quer entender. Conversas longas revelaram, ela soprara, desejando felicidade. Amo-vos aos dois. Reconciliação parcial. Mas Dona Isabel resistia. Um telefonema: volta, João. Sem ele. João recusou: ele é parte de mim. A escolha custou visitas raras. O clímax: Pedro propôs casamento na praia. Casa comigo. João aceitou, lágrimas nos olhos. A cerimônia pequena, com amigos LGBT, foi libertadora. Mas a ausência familiar doeu. Pós-casamento, desafios, a adoção negada por burocracia. Sociedade não está pronta, lamentavam. O casamento marcou um turning point, mas não o fim das lutas. Em Faro, João e Pedro construíam uma vida: jardinagem, cozinhar frutos do mar frescos, voluntariado em associações LGBT locais. Pedro ascendia no emprego, tornando-se mentor para jovens questionando identidade. João publicou um livro sobre temas queer na literatura portuguesa, ganhando reconhecimento. Mas o sucesso atraía inveja, artigos online expunham a história, cunhados viram amantes, escândalo familiar. A exposição trouxe backlash. E-mails de ódio, ameaças anônimas. Voltem ao armário, liam. Pedro, resiliente, organizava workshops anti-homofobia. João apoiava, mas o stress afetava a saúde, insônias, ansiedade. Valeu o preço? Perguntava-se. Uma reconciliação final com a família ocorreu no aniversário de Dona Isabel. Eles viajaram a Coimbra, receosos. Maria abriu a porta: entrem. Dona Isabel, envelhecida, abraçou João: filho, perdoo. Virou-se para Pedro: bem-vindo de volta. Lágrimas fluíram. A aceitação veio devagar, através de conversas honestas sobre amor, fé e mudança. Maria, casada novamente, partilhou: aprendi que amor não tem rótulos. A família, outrora partida, remendava-se. Jantares conjuntos, visitas mútuas. Mas cicatrizes permaneciam, olhares ocasionais de dúvida, silêncios awkward. Anos depois, João e Pedro adotaram uma criança, graças a leis evoluídas. A paternidade trouxe alegria, mas desafios: explicar a origem aos avós. Dona Isabel, adaptando-se, tornou-se avó dedicada. Refletindo, João ponderava as escolhas, traições, perdas, mas ganhos em autenticidade. Pedro, ao lado, afirmava: pagamos caro, mas vivemos verdadeiramente. A sociedade mudava lentamente, Portugal orgulhava-se da tolerância, mas batalhas persistiam. Eles contribuíam, inspirando outros. No fim, surge a questão: foi correto priorizar o amor pessoal sobre a harmonia familiar, ou o egoísmo prevaleceu?